A semana foi marcada por três acontecimentos que ajudam a explicar para onde a economia global está caminhando. A Selic caiu para 14% no Brasil, o payroll americano surpreendeu negativamente e a dívida pública da Guiné-Bissau ultrapassou o limite regional da UEMOA. Mais do que notícias isoladas, esses eventos alteram expectativas de juros, fluxo de capitais e percepção de risco dos investidores. Brasil, Selic a 14%, mas com cautela redobrada. Na quarta-feira, 5 de agosto, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a Selic para 14% ao ano, em decisão unânime. Foi o quarto corte consecutivo do ciclo iniciado em março, acumulando um ponto percentual de redução desde o início do ano, quando a taxa estava em 15%. O corte já era esperado. O que surpreendeu foi o tom do comunicado. O Banco Central afirmou que o cenário permanece marcado por elevada incerteza, desancoragem das expectativas de inflação e riscos inflacionários relevantes, reforçando que a política monetária seguirá sendo conduzida com serenidade e cautela. Na prática, isso significa que o ciclo de queda continua, mas provavelmente em um ritmo mais gradual. Mesmo assim, o mercado ainda espera novas reduções. A mediana do Boletim Focus aponta Selic de 13,75% no fim de 2026. O Brasil segue entre os maiores juros reais do mundo. Mesmo com a Selic em 14%, o Brasil continua oferecendo um dos maiores juros reais do planeta, próximos de 9,3% ao ano. O diferencial em relação aos Estados Unidos, em torno de 10,4 pontos percentuais, continua atraindo capital estrangeiro para ativos brasileiros e ajudou a levar o dólar de aproximadamente R$ 5,44 no início do ano para a faixa de R$ 5,08 no início de agosto. Para o investidor, isso significa que a renda fixa continua extremamente atrativa, enquanto a valorização do real reduz parte do retorno em reais dos investimentos internacionais. Ibovespa perde força. Depois de um período de forte valorização, o Ibovespa devolveu parte dos ganhos, caindo 1,23% na quinta-feira e 1,70% na sexta-feira, encerrando a semana próximo de 172.570 pontos. O movimento refletiu a reavaliação do cenário de juros após o Copom, a alta do petróleo e a cautela em relação ao ambiente internacional. Estados Unidos, payroll fraco muda o calendário do Fed. Na sexta-feira, 7 de agosto, a economia americana registrou destruição de 23 mil postos de trabalho, o primeiro resultado negativo do ano. O dado reforçou a percepção de desaceleração da economia dos Estados Unidos. O Federal Reserve manteve os juros entre 3,5% e 3,75%, e o mercado passou a acreditar que o Banco Central americano terá mais espaço para permanecer em pausa. Os rendimentos dos Treasuries recuaram, o dólar perdeu força globalmente, e o S&P 500 renovou máximas históricas. Para o Brasil, isso significa maior diferencial de retorno, favorecendo entrada de capital estrangeiro, valorização do real e maior espaço para novos cortes da Selic. Guiné-Bissau. Dívida pública ultrapassa o limite regional. No espaço lusófono, o principal destaque foi a Guiné-Bissau. A dívida pública atingiu 78,75% do PIB no primeiro trimestre de 2026, acima do limite de 70% estabelecido pela UEMOA. O aumento foi impulsionado principalmente por novas emissões de títulos do Tesouro e contratação de empréstimos junto a bancos comerciais. Depois de crescer 5,8% em 2025, impulsionada pela castanha de caju, a economia deve crescer 4,8% em 2026, segundo o Banco Mundial. O que o investidor deve observar agora? A principal mensagem da semana é clara. O ambiente global continua sendo definido pela combinação entre política monetária, crescimento econômico e risco fiscal. No Brasil, o Banco Central iniciou um ciclo de queda de juros, mas deixou claro que não pretende acelerar esse movimento. Nos Estados Unidos, o enfraquecimento do mercado de trabalho
pode continuar favorecendo mercados emergentes. Na Guiné-Bissau, o avanço da dívida pública mostra como economias menores permanecem vulneráveis ao aumento do custo de financiamento. Eu sou Suaibo Dial, da GW Edu Invest. Se este conteúdo agregou valor, siga a GW Edu Invest, salve este vídeo e compartilhe com quem precisa entender o que realmente move a economia e os mercados.